Projetando aqui para vocês. Certo. O nosso módulo 3, nós estamos conversando especificamente sobre a ideia de literatura como solidariedade e espelho. Estamos tratando das questões raciais e de classe, certo? No período do Brasil, Primeira República, no Brasil. Especificamente, eu separei para conversar com vocês sobre o conceito de história, são as teses, né, sobre o conceito de história, de que modo essa ideia vai dialogar com a obra barretiana, certo? O ensaiozinho Os Olhos, a Barca e o Espelho, que está no livro do Antônio Cândido, A Educação pela Noite e Outros Ensaios. O primeiro capítulo, especificamente, da obra Lima Barreto e o Rio de Janeiro em Fragmentos, de Beatriz Rezende, que vai propor esse diálogo da obra de Lima Barreto com a obra de Walter Benjamin, né, essa ideia do materialismo histórico, né, perpassando essa consciência, né, do escritor Lima Barreto no período em que ele escreve, e os textos literários, né, que eu trouxe para apontar, dialogar, analisar, discutir com vocês, é a crônica Tenho Esperança Que, uma crônica Literatura e Política, um trechinho do Diário de Hospício e a crônica O Prefeito e a Cidade, certo? Então vamos dar início aqui nessa conversa, nesse diálogo, para que a gente possa fazer essa ligação da história, do passado e de como a literatura de Lima Barreto tem necessariamente um elo com esse pensamento de Walter Benjamin. Nas teses sobre o conceito de história, uma das questões principais que nós temos ali da teoria benjaminiana é uma crítica à modernidade. Ora, e é aqui que o pensamento e a obra de Lima Barreto dialogam com a obra e o pensamento de Walter Benjamin, certo? Nesse texto, especificamente, Walter Benjamin vai dizer que nada do que aconteceu pode ser considerado perdido para a história, certo? O que ele quer dizer? Que, do ponto de vista da história, nós temos aí um encontro de gerações. Necessariamente, os que dominam hoje são os herdeiros dos que venceram antes. Desse ponto de vista, os dominadores, eles têm um certo legado na história e que é passado de geração a geração. Nós temos aqui, então, nesse texto de Benjamin, uma crítica, né, materialista à história, ou seja, a história que nós vivemos, né, é a história dos vencedores, dos grandes monumentos, das grandes obras, é a história dos burgueses, da burguesia, que é a classe que predominantemente vence, né, venceu na história durante muito tempo. A ideia do materialismo histórico, especificamente, está ligada a uma dinâmica econômica de vida, em que a base material ela vai influenciar na consciência do indivíduo. Ora, então, o que nós vamos ter é que a consciência ela vem depois de uma base material já sólida, já fundamentada na vida do indivíduo, né? Então, primeiro, ele vai nascer, ele vai viver, ele precisa se alimentar, ele vai ter que trabalhar, né? Trabalhar para sobreviver, e nesse trabalho, o que ele estabelece é uma conversa, relações sociais, né, com o seu grupo de trabalho, e a partir de tudo, de todas essas questões, de todos esses passos, ele vai estabelecer uma consciência crítica, uma consciência de classe. Ele vai pensar, né? Grosso modo, o que a gente pode dizer é que a ideia do materialismo histórico, ela vai dizer que a dinâmica econômica do indivíduo vai influenciar fundamentalmente no que ele
pensa sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre Deus. Então, se a gente coloca isso em termos de atualidade, o que a gente pode entender do materialismo histórico é que, por exemplo, o fato de você estudar em uma escola, por exemplo, particular, quer dizer do lugar que você ocupa atualmente enquanto um ser social, certo? Se você estuda numa escola particular e não numa pública, ou se você estuda numa pública e não numa escola particular, isso tem a ver com a ideia do materialismo histórico que o Marx vai discutir dentro aí dos seus conceitos teóricos, da sua base teórica, pensando as questões econômicas e de classe. Tá? Então, o que nós temos pensando, né, a respeito do materialismo histórico e de que forma isso influencia a literatura barretiana, a gente pensa numa influência marxista, né, na ideia de lutas de classe. E em um certo ponto da obra de Walter Benjamin, as teses sobre o conceito de história, ele vai dizer o seguinte, que a luta de classes, que um historiador educado por Marx jamais perde de vista, é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as refinadas e espirituais. Então, o que a gente deve pensar a partir desse dizer, né, desse trechinho, dessa tese do Walter Benjamin, é que a vida material ela vai determinar a consciência, né? É o que eu conversei com vocês. Primeiro existir, depois trabalhar, depois se relacionar socialmente e depois pensar. Ora, se você vive precariamente, né, esses 3 passos anteriores, dificilmente essa consciência histórica e de classe ela vai te atingir de modo que você possa compreender como é que essas forças, né, como é que essas dinâmicas, essa interação de classes, ela vai influenciar na sua vida, certo? E do ponto de vista da literatura de Lima Barreto, quando ele conta, né, as histórias de seu tempo, quando ele ficcionaliza, né, e ao mesmo tempo se coloca nessas histórias a partir de um viés biográfico, né, levando-se em conta aí uma crítica biográfica, o que a gente tem, né, essa ligação de fundo marxista, essa influência marxista. Ou seja, se a gente pensar nessa dinâmica, a partir da dinâmica de classes, aqui a gente tem a burguesia de um lado e o proletariado de outro. A burguesia vai deter os meios de produção, vai deter capital, vai deter o maquinário, certo? Ela vai ser, a burguesia é a dona do negócio. E do outro lado, o proletariado, o que ele tem para oferecer para a gente é a força de trabalho e os seus filhos, que também são força de trabalho, né? Então, o que o proletariado tem para oferecer é só isso, né? É a exploração que ele vai sofrer pela classe burguesa, porque ele não detém os meios de produção. Desse ponto de vista, a classe operária, né, os proletariados, a classe proletária, ela deve ter consciência desse lugar que ocupa na história. Essa é uma das questões levantadas aí pela dinâmica do pensamento do materialismo histórico e que Walter Benjamin busca mostrar para a gente, certo? Quando é que a história vai acontecer de verdade, de um jeito diferente, saindo da zona de conformismo em que os dominadores sempre estarão à frente, sempre estarão ganhando, né? A partir dessa consciência de exploração, tá? Na consciência da classe proletária do seu valor. Porque sem a mão de obra da classe proletária, nada acontece.
E, então, a ideia de virar o jogo, de contar uma outra história, né, a partir da base materialista, histórica, é isso, é essa consciência e essa virada de jogo. Então, a tarefa do historiador do materialismo histórico, para Walter Benjamin, é fazer a história a contrapelo. O que significa isso? Significa escavar narrativas impedidas, libertar no presente as narrativas dos oprimidos, daqueles que não tiveram voz, né, no passado e também no presente, essa conservação e a libertação do que ficou escondido. Então, desse modo, escovar a história a contrapelo, fazer a história a contrapelo, é contar a história do ponto de vista dos vencidos. E se levarmos em consideração os personagens e o plano, o espaço onde acontece a narrativa barretiana, nada mais temos que essa tentativa, esse intento de contar a história daqueles que não tiveram voz, dos dominados. Então, do ponto de vista do materialismo histórico, seria essa ideia de questionar a vitória dos dominadores, superar o conformismo, de essa classe proletária ter sempre somente os despojos, né, da burguesia, né? Superar também essa ideia da fé obtusa no progresso, né? A tecnocracia que é própria da modernidade, né? E que é própria desse universo onde a gente tem uma subordinação servil das massas e uma crença cega em ideias nacionalistas e ufanistas que vão sempre estar colocando no poder os dominadores, certo? Então, do ponto de vista desse texto de Walter Benjamin, o que a gente tem que entender é que a ideia do materialismo histórico é contar uma história do ponto de vista dos vencidos, e é também o que vai ao encontro da narrativa de Lima Barreto, né? Além dessa crítica à modernidade, a crítica ao positivismo, né? Essa crítica dessa fé no progresso que passa por cima até da humanidade, certo? Das pessoas. Em relação a Lima Barreto, nós temos os confrontos, né, que surgem a partir dessas narrativas, ou seja, o cronista, né, ele tem uma relação direta com um papel social do narrador, né, narrar socialmente a realidade do país a partir de uma escrita sem enfeites, né, uma literatura de rascunho. A gente tem um narrador que é moldado pela visão daqueles que não têm voz. O povo está no centro da discussão da narrativa de Lima Barreto. Então, o crescimento da desigualdade social e uma espécie de ameaça à cidadania plena das pessoas vai aparecer na obra de Lima Barreto como a parte principal, como o primeiro plano, certo? Além disso, nós temos a crítica à imprensa e a ideia de uma interpenetração de planos, sendo o histórico, o ficcional e o plano biográfico, né, associados à dimensão pessoal que vai conversar muito de perto com a visão da sociedade naquele momento, ali no século XIX, nessa passagem de monarquia para a república, em que tínhamos aí um caos, né, social, econômico, diante das transformações pelas quais estão passando aí os processos políticos, os processos de administração do país, e no caso, então, da narrativa de Lima Barreto, abordando aí a capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Na crônica Tenho Esperança Que, nós vemos aí o modo como Lima Barreto vai demonstrar, né, de que forma
A política acontecia ali já na proclamação da República e essa nova dinâmica, como ela interferia na vida das pessoas e principalmente na vida das pessoas de classes mais baixas. Então, nesse trechinho dessa crônica, ele vai dizer o seguinte, que a política que domina a nossa idilidade não é aquela que você definiu. A nossa tem por fim fazer a vida incômoda e os povos infelizes. Os seus partidos têm por programa um único, não fazer nada de útil. Então, nós temos uma crítica aí do ponto de vista de Lima Barreto, que concorre com a ideia de que, desde a proclamação da República, nós tínhamos aí uma espécie de república que, teoricamente, existia, mas na prática não funcionava, certo? Então, é uma crítica que devemos levar em consideração e que vai perpassar toda a obra barretiana. A questão da defesa, né, o direito do cidadão e do acesso à informação, nós vemos lá naquele manifesto de Lima Barreto, né, que seria uma palestra que ele iria proferir, mas não chega a efetivamente fazer essa palestra, né? Nós vamos ver que a ideia de literatura, né, para o Lima Barreto, ela concorre com a ideia de o conhecimento ser democrático, né? De a literatura favorecer, de certo modo, o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, e assim a pessoa podia sair dessa escuridão, que era o não conhecimento, e sair desse plano que é o da dominação, né? Além disso, nós temos, dentro desse manifesto barretiano, a ideia de valorização do nacional e da cultura local. Nós vimos no caso aí da crônica Casos de Bovarismo, o quanto que Lima Barreto criticava, né, os intelectuais, os escritores e até mesmo os leitores da época que cultuavam a cultura que não era local, a cultura estrangeira, né, e todos os seus enfeites, né, essa literatura que ele considerava bibelô. Para Lima Barreto, uma literatura que fosse realmente efetiva, ela deveria conversar com os cidadãos da época, com as pessoas que ali moravam, né, e faziam a sociedade acontecer. As margens, né? Para a gente pensar como é que Lima Barreto discute essa questão do materialismo histórico, como isso é impactante na sua vida e que a gente percebe também que ele, de certo modo, tinha essa influência marxista, é a ideia de um duplo processo de exclusão que vai marcar sua trajetória. Ora, a gente vê no campo da cena literária, a gente já vai presenciar uma primeira cena de exclusão, que seria um embate com os intelectuais da Academia Brasileira de Letras, com o escritor da época e também político, que era o Coelho Neto, né, que nós vemos que Lima Barreto tem uma birra imensa de Coelho Neto, para o qual a sua literatura era uma literatura que não conversava com as pessoas, né, que era uma literatura que vivia em uma outra dimensão, experienciando outras realidades que não a própria brasileira, né, naquele momento. A gente tem esse processo de Lima Barreto não compactuar, né, com as ideias do movimento parnasiano e simbolista, né, dessa literatura em que ele vai considerar muito enfeitada, né, cheia dos rigores e romantizada de certo modo. E um segundo tempo, né, um segundo processo que nós podemos considerar de exclusão da trajetória de vida de Lima Barreto é a exclusão social, a sua internação no Hospital Nacional de Alienados, né,
advindo aí das dificuldades financeiras pelas quais ele passava desde a proclamação da República, desde o desemprego de seu pai e uma efetivamente aí uma posterior enlouquecimento, né, em que ele precisa abandonar os seus projetos pessoais para poder cuidar do pai, e logo em seguida os problemas com o alcoolismo e a vinculação desses problemas com a loucura, né? Então nós temos um duplo processo de exclusão em que ele compreende tudo isso que está acontecendo com ele e de forma muito lúcida vai trabalhar na sua literatura. E aí eu trouxe uma passagenzinha de Diário de Hospício, em que nós vamos ter uma reflexão aí sobre a realidade, né, das pessoas que estavam internadas, né, no Sanatório Nacional, no Rio de Janeiro, junto com Lima Barreto, na época em que ele esteve lá. Ele teve 2 passagens, mas essa passagem, teoricamente, mostra para a gente de que forma essa consciência ela atinge Lima Barreto de modo a configurar, né, esse processo em que Lima Barreto utiliza da literatura para poder, para imprimir um caráter tanto de denúncia como de elaboração desse modo como a sociedade era configurada naquele período. Então o trechinho é o seguinte: o narrador vai dizer, é um narrador, né, ora vai ser o próprio Lima Barreto, ora vão aparecer mais outros 2 narradores, mas do ponto de vista do sentido geral da obra Diário de Hospício, nós temos que a consciência de Lima Barreto mesmo sobre esses processos de exclusão. Veio o corpo de bombeiros, com uma escada para tirá-lo de cima do telhado. Ele partiu as telhas e pôs-se a atirá-las em cima do povo que assistia o espetáculo do lado da rua. Não pareceu intimidado. Está seminu, e apesar de saber perfeitamente que está tomado de loucura alcoólica, de pé, na cumeira do pavilhão, destinado à rouparia com que vi, naquele desgraçado, a imagem de revolta. Esse acontecimento causa-me apreensões e terror. A natureza deles, espelho. Então nós vemos aqui a reflexão de Lima Barreto sobre a sua própria realidade, sobre a realidade em que ele também está naquele local, também vinculado à ideia de loucura, né? A fragilidade que ele tem com o álcool, né? E que o coloca ali naquele lugar, né? Também com aquelas pessoas. Então ele começa a analisar a fragilidade do homem, a sua predisposição para o desequilíbrio e a marginalização, que vai colocá-los, né, tanto ele como essa outra pessoa que estava também no Sanatório Nacional, internado no mesmo período que ele, em uma espécie de locus, né? E esse locus em que os dois estão inseridos, vamos dizer assim, vai fazer com que Lima Barreto pense nessa ligação entre eles como uma espécie de solidariedade, né? Ele vê aquela figura enlouquecida, né, em cima do telhado ali do sanatório como um espelho, né? Ele pensa, nossa, aquela pessoa pode ser eu, né? Aquela pessoa poderia ser eu, de certo modo, no meu inconsciente, aquela pessoa sou eu. Então, a questão da literatura, né, como essa ideia de espelho, é pensar, né, que o outro também está inserido nesse locus da fragilidade humana, né, e que também pode ser a minha. Então, é interessante como Lima Barreto, ele coloca a literatura aí nesse campo da ideia do contágio, né, ela é capaz de fazer com que a gente
se contagie da experiência do outro, né? A questão da recusa, a recusa do Lima Barreto ao academicismo, né? Vai sinalizar também um antagonismo entre bairros, que seria a ideia do antagonismo entre os bairros aristocráticos e o subúrbio, né? A gente tem o problema aí que Lima Barreto vai mostrar, né, na sua narrativa, que ele não compactuava com a burguesia, mas também ele tinha muita dificuldade em se identificar com a classe proletária, porque ele via na classe proletária uma classe que era conformada e seguia o discurso hegemônico, que não compactuava com as suas trajetórias, com as suas vidas. Então, do ponto de vista das recusas, nós temos um Lima Barreto que não se encaixa em nenhum lugar, né? Nós temos o Lima Barreto que não se coloca nem no âmbito burguês nem do proletário, mas ele está indagando, de certo modo, a classe proletária essa falta de consciência sobre a sua situação. E aí, sobre a questão do academicismo, né, e da birra que ele tinha com esse escritor da época, que era o Coelho Neto, eu trouxe um trechinho aqui para vocês, né, de Literatura e Política, que é uma crônicazinha que está ali no Impressões de Leitura e outros textos críticos, para que a gente possa acompanhar e entender como é que era o pensamento de Lima Barreto em relação a essas literaturas ditas canônicas e ligada a esse universo burguês em um período que o país passava por uma forte crise, né, um período de caos, né, e Lima Barreto via na literatura esse papel social, de ligar as pessoas, de fazer as pessoas entenderem os processos. E o trechinho é o seguinte: o senhor Coelho Neto, que surgiu para as letras nas últimas décadas do século XIX, não se impressionou com as mais absorventes preocupações contemporâneas que lhe estavam próximas. As cogitações políticas, religiosas, sociais, morais do seu século ficaram-lhe inteiramente estranhas. O senhor Coelho Neto ficou sendo unicamente um plástico, um contemplativo, magnetizado pelo Flaubert de Madame Bovary, com as suas chinesices de estilo, querendo, como os Goncourt, pintar com a palavra escrita, e sempre fascinado por uma Grécia que talvez não seja a que existiu, mas, mesmo que fosse, só nos deve interessar arqueologicamente. O mundo é hoje mais rico e mais complexo. O deputado ficou sendo o romancista que só se preocupou com o estilo, com o vocabulário, com a paisagem, mas que não fez o seu instrumento artístico um veículo de difusão das grandes ideias do tempo, em quem não repercutiram as ânsias de infinita justiça dos seus dias, em quem não encontrou eco nem revolta o clamor das vítimas da nossa brutalidade burguesa, feita da avidez de ganho, com a mais sinistra amoralidade, para também edificar, por sua vez, uma utopia ou ajudar a solapar a construção social que já encontrou balançando. Então, nós vemos aqui, e vai ao encontro ali da Crônica do Destino da Literatura, o modo como ele criticava essa literatura do Coelho Neto, que era uma literatura que não indagava, não problematizava a forma como a classe burguesa daquela época, né, principalmente todos ligados ali a locais de decisão na política, a forma como eles solapavam a construção social do período, né, fazia com que se acentuasse a problemática ali das desigualdades sociais, e que já se via balançada, né, já que vínhamos ali de um período colonial, escravocrata, e que continua após a proclamação da República a acentuar os níveis de desigualdade, principalmente através aí da política dos favores, do apadrinhamento, de uma consciência ainda escravocrata,
né, de mão de obra barata e escrava, né? Então, é uma crítica a essa literatura que compactuava com tudo isso, simplesmente não aderindo a essa conversa com a história. E os objetos principais, né, que a gente também pode pensar, essa influência marxista das lutas de classe, seria essa ideia de se ter, né, como o primeiro plano a classe suburbana, em detrimento da classe burguesa, né, que seriam aqueles que a cidade rejeita, né, como diria o Renato Cordeiro Gomes, que vai trabalhar essa questão da cidade na literatura, a obscena da cidade, né, que é aquela cena que as pessoas não querem ver, é a cena que deve ser escondida. Lima Barreto vai colocar em primeiro plano a obscena da cidade. E isso é incômodo para a elite da época. Isso faz com que ele seja polêmico, que ele seja cancelado, né, da, 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 da intelectualidade do momento, né, ali daquele período da Primeira República. Então, para se pensar essa ideia, né, daqueles que são rejeitados pela cidade, nós temos a crítica à modernidade, o cenário da modernização, certo? O cenário da modernização previa que o discurso moderno e positivista, né, ligado em elogio à técnica, romperia com a estrutura de sociedade colonial, traria ali, então, um progresso civilizatório, o que foi, de certo modo, não atingido, foi uma falácia, né? A realidade, o que aconteceu que tínhamos aí, então, uma pequena parte das pessoas que entraram aí na disputa da discussão, né, das questões da polis, dos seus direitos, né, da democracia. E nós tivemos também uma ideia de higiene e estética do ponto de vista das cidades, né? A ideia de se embelezar a cidade, que o Rio de Janeiro, no caso, que era então a capital administrativa do país, nós tivemos a destituição de várias famílias pobres das suas casas, principalmente as do centro da capital, do Rio de Janeiro, né, por questões sanitaristas e também de embelezamento, né, muito ligados ao cenário da Belle Époque francesa. Nós tivemos alargamento de ruas, a construção de casas ligadas ao ideário arquitetônico moderno, amplo, né, para se evitar ruas estreitas, barricadas, pequenas revoluções. E tivemos também um fato importante daquele período, que foi a derrubada do Morro do Castelo, em que Lima Barreto chegou a cobrir em cerca de 22 reportagens, em que tratava exatamente dessa destituição das pessoas de suas casas e o modo como isso impactou, né, as classes menos abastadas do momento. Então, a gente tem, do ponto de vista da literatura de Lima Barreto, uma acepção de modernidade excludente, e é o que Lima Barreto tenta levantar em sua obra. E para finalizar, eu trouxe um trechinho da crônica O Prefeito e a Cidade, que saiu na Careta, no Rio, ali em 1921. Nós temos ali um ano antes de Lima Barreto falecer, ele falece em 22, e que ele vai tratar exatamente disso, dessa partição da cidade entre a classe aristocrática e a suburbana. O modo como a modernidade, o positivismo vinculado a essa ideia de progresso fez com que essas classes penassem no período da Primeira República. E o trechinho é o seguinte: o senhor Dr. Carlos Sampaio é um excelente prefeito, melhor do que ele só o senhor de Frontin. Eu sou habitante da cidade do Rio de Janeiro e até nela nasci, mas apesar disso, não sinto quase a ação administrativa de sua excelência.
Para mim, Sua Excelência é um grande prefeito, não há dúvida alguma, mas de uma cidade da Zambésia ou da Conchichina. Vê-se bem que a principal preocupação do atual governador do Rio de Janeiro é dividi-lo em duas cidades. Uma será europeia e a outra indígena. Municipalidades de todo o mundo constroem casas populares. A nossa, construindo hotéis chies, espera que, à vista do exemplo, os habitantes da favela e do Salgueiro modifiquem o estilo das suas barracas. Pode ser. O senhor Sampaio também se preocupa do muito com o plano de viação geral da cidade. Quem quiser pode ir comodamente de automóvel da Avenida a Angra dos Reis, passando por Botafogo e Copacabana. Mas ninguém será capaz de ir a cavalo do Jacaré a Irajá. Todos os seus esforços tendem para a educação do povo nas coisas de luxo e gozo. A cidade e seus habitantes ele quer catitas. É bom, mas a polícia é que vai ter mais trabalho. Não havendo dinheiro em todas as algibeiras, os furtos, os roubos, as fraudes de toda a natureza hão de se multiplicar. E só assim uma grande parte dos cariocas terá jimbo para custear os esmartismos sampaínos. Então, o que nós vemos aqui é uma consciência lucidíssima de Lima Barreto a respeito, né, das desigualdades sociais que seriam cada vez mais acentuadas com essa ideia progressista, com a ideia de modernidade, com essa ideia de destituição das pessoas de seus lugares de moradia, para que a cidade tivesse cada vez mais a cara da capital do país, de uma capital moderna, e que, no fundo, as vivências da população brasileira não coincidiam em nada com a realidade europeia que se modernizava e que a realidade brasileira tanto queria copiar, né? Nós temos essa questão das ideias fora do lugar, querer copiar um cenário que não cabe na sua dinâmica, no seu contexto, nas questões que envolvem o modo como a sociedade, né, as nossas relações foram construídas historicamente. E, portanto, a importância dessa influência marxista no pensamento de Lima Barreto e que influencia em toda a sua obra, que é essa percepção, essa consciência do lugar que se ocupa no mundo. Que Lima Barreto traz nas suas crônicas, nos seus contos e nos seus romances, né? Nós vamos ver também em Clara dos Anjos como essa consciência de classe atinge, né, essa protagonista, a Clara dos Anjos, que se vê de uma hora para outra abusada, né, pela classe, por uma classe média alta e que compactua com ideias, com a cultura burguesa de exploração, né, das pessoas racializadas, em que no final dessa obra ela vai dizer que ela descobre que ela não vale nada, né? Então, de que forma essa consciência de classe, essa consciência de classe, de gênero também, no caso, em que Clara dos Anjos é abusada por um homem de classe média, branco, né, e que a engravida e desaparece, e deixa sozinha, e acaba com todos os seus sonhos. O modo como essa consciência aflora, né, no pensamento de Lima Barreto, nas suas obras, e como ele vai ficcionalizar isso nos seus personagens, fazendo essa leitura da história a contrapelo, né, contando essa história do ponto de vista dos vencidos, certo? Então, para a aula de hoje é isso. Nós terminamos o nosso módulo 3. Estamos finalizando o nosso curso. O módulo 4 vai tratar entre a sensatez, da ideia de entre a sensatez e a loucura. Nós vamos ler alguns trechinhos de Diário de Hospício e entre testemunho e ficção. É isso. Até o módulo 4.